Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Gráficos Profissionais. Nessa aula você vai aprender a filtrar dados no gráfico usando o recurso segmentação de dados. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, aqui a minha planilha tem informações de produtos, aqui os 12 meses e aqui as quantidades vendidas para cada produto em cada um dos meses. O que eu quero fazer aqui é um gráfico mostrando essas informações. Eu vou criar um gráfico de colunas e você vai ver que não vai ficar legal essa visualização, porque tem muitos dados. Eu tenho aqui 15 produtos e 12 meses. Então são muitas informações em um gráfico. Você vai ver isso aqui, ó. Eu vou selecionar todo o intervalo, vou na guia inserir e vou escolher um gráfico de coluna agrupada. Olha como é que não fica legal a visualização. Você não consegue ver nada. Ó, aumentando o gráfico aqui, que são muitos dados. São 15 produtos para cada mês. Então, qual é o objetivo? Usar um recurso para filtrar essas informações e você ir vendo por produto ao longo dos 12 meses. Eu poderia até usar um recurso que é nativo do gráfico, que é usar esse filtro aqui, ó. Você clica e vai desmarcando aqui e vai mostrando. Só que existe um recurso que fica melhor visualmente, que é a segmentação de dados. Você vai clicando nos botões, já vê essa alteração no gráfico, não precisa clicar aqui no filtro e desmarcando as caixinhas. Como é que vai funcionar? Eu vou trazer o gráfico aqui para cá para o lado. Primeiro, eu tenho que converter esse intervalo em uma tabela, para eu poder usar a segmentação de dados. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, vou na guia inserir, eu tenho aqui um grupo tabelas, tenho aqui tabela. Ele vai mostrar o intervalo selecionado e a caixinha aqui, minha tabela tem cabeçalhos. Vou deixar marcado e vou dar um OK. Converti os dados em tabela. Você vê que eu tenho agora uma guia ferramentas de tabela, guia design com algumas configurações. Aqui o nome da tabela. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar segmentação de dados. Quando eu crio a tabela, eu tenho uns recursos aqui. Um deles é a segmentação de dados, ó, na guia design. Então, inserir segmentação de dados. Lembrando que o cursor tem que estar por aqui na tabela. Se eu estiver fora, não vai aparecer a guia design. Então, clica por aqui. Inserir segmentação de dados por produto. E vou dar um OK. Ele vai criar essa caixinha aqui como se fosse um menu com todos os produtos. E agora eu consigo filtrar. Ó. Se eu clicar em ar-condicionado, vai aparecer só o ar-condicionado. Como aqui a gente oculta as linhas quando clica, pode ser que o gráfico aconteça isso aqui, ó. Não tem problema não. Vamos fazer um ajuste aqui, ó. Vou trazer ele para cá. A gente ganhou um espaço aqui, né? Porque ocultou as linhas. E aí é só aumentar ele aqui na altura, ó. Aí ele aparece direitinho. Olha que legal, eu consigo ver produtos um de cada vez, ó. Já não tem aquela imagem poluída do gráfico. Então aqui eu vou filtrando, eu consigo ver, ó. Ah, esse aqui é o fogão ao longo dos 12 meses. Aqui o friso horizontal. Tem um nomezinho dele aqui, a gente vai fazer uma formatação para isso aqui aparecer melhor. Mas ó, a grande sacada aqui é usar a segmentação de dados e você ir filtrando as informações. Agora vamos fazer uma formatação desse gráfico. Primeira coisa, eu não queria que aparecesse assim colorido. Eu queria deixar só uma cor para toda a série. Eu tenho que alternar linha e coluna. Porque aqui ele está mostrando as legendas para cada mês, cada um com uma cor. Mas se eu alternar isso aqui, eu vou conseguir mostrar uma cor só. Então, ó, vou deixar o gráfico selecionado, guia design, ó, alternar linha e coluna. Você vai ver que vai ficar numa cor só. E na legenda ali, ao invés de aparecer os meses, aparece o nome do produto. Freezer vertical está aqui. Aqui é o título, ó. Só que o título ele está aqui também na legenda. Então, eu vou trocar o título aqui e colocar a legenda aqui para cima. Aqui eu vou dizer que isso aqui são as quantidades de produtos vendidos na região sul, por exemplo, em 2017. Vou clicar no título, então negrito aqui, clicar no gráfico, mudar para verdana, cor preto, tá aqui. Aqui ele tirou um negrito, né? Vou botar um negrito de novo, pronto. Vou passar essa legenda aqui para cima, ó. Botão direito, formatar a legenda, superior, tirar a linha de grade. Clico na linha de grade, delete. Formatar as colunas, formatar a série de dados. Vamos botar aqui com 70 e vou fixar o eixo aqui em 0. Formatar, eixo, 0. Bom, o nosso gráfico está pronto. Eu vou fazer aqui
uma formatação, aumentar aqui a altura. E aí, olha, legal, vou clicando aqui, eu consigo ver produtos individuais, ó. Eu quero ver só a geladeira. Clico, consigo ver aqui ao longo de 12 meses, aqui eu tenho geladeira, o título vai ser sempre o mesmo, que são as quantidades de produtos vendidos, e aí eu vou clicando, ó. Muito melhor do que ter aquela visualização com os 12 meses, mas com todos os produtos de uma vez. Aqui eu tenho os 12 meses, mas filtrando as informações usando a segmentação de dados. Você pode falar assim, eu queria fazer uma comparação entre 2 meses. Legal. Clica em um deles, segura a tecla Ctrl e clica em outro. Segurando o Ctrl, ele vai adicionar esse filtro no gráfico. E agora eu tenho uma comparação entre geladeira e ar-condicionado. Ele já vai aparecer na legenda aqui. Segurar o Ctrl e clicar em outro, ele vai sempre adicionando ali. Mas assim, aqui é só exemplo. Como a ideia é não poluir muito o gráfico, como a gente tem muita informação, então eu vou deixar só com um só. Aqui eu limpo. Quando eu clicar, ele aparece e eu consigo ir clicando aqui e filtrando essas informações no gráfico. Meu amigo, chegamos ao final da aula. Uma aula sobre filtrar dados no gráfico usando segmentação de dados. Esse é um recurso bem interessante e a maioria das pessoas usa ele na tabela dinâmica. Mas você viu que não é necessário criar uma tabela dinâmica para depois criar a segmentação de dados. Você pode simplesmente converter o intervalo em uma tabela. A tabela é um recurso bem interessante. Quando você converte os dados em uma tabela, você tem muitas opções para trabalhar com segmentação de dados, até mesmo pegar essas informações e de repente fazer uma análise mais profunda usando Power Query. Então, quando você converte em tabela, você consegue levar isso a Power Query. E um assunto mais relacionado às ferramentas de BI, mas só para você entender que a tabela é um recurso bem importante. Sem contar que tem fórmulas em tabelas, enfim. Aqui a gente deu só 10% do que a tabela é capaz de fazer. Você viu que já é bem interessante. Convertemos, criamos aqui um filtro usando segmentação de dados. Você vai clicando, é um filtro visual, né? Você vai clicando aqui. Aí pode fazer formatação aqui, se quiser, tem as opções. Colocar uma cor diferente aqui, Você pode fazendo isso aqui e tal, tem as configurações aí. A cor aqui, como cada série tem uma cor diferente, aí você poderia combinar com a tabela, né, que ficou um verde aqui. Você poderia pegar esse verde aqui e deixar ele para combinar aqui com a tabela. E aí você vai clicando aqui, ele mostra em destaque o verde, que é o produto que está selecionado. Meu amigo, um abraço e até a próxima aula.